Nesta manhã de terça-feira, vivenciando o tempo pascal e celebrando hoje Santa Catarina de Sena, a liturgia nos traz o Evangelho de São João, capítulo 3, versículo de 7b a 15. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel e não sabes estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, Jesus continua este diálogo com Nicodemos. Nós vimos ontem quem era Nicodemos, membro do grande conselho de Jerusalém, fariseu, conhecedor das leis e das sagradas escrituras, alguém que parece que até se interessou por conhecer Jesus, mas parece que não houve aquela decisão de querer nascer do alto, de querer renovar a sua vida, renovar o seu compromisso, renovar o seu ser por inteiro, não é? Jesus continuou falando com Nicodemos que ele precisava nascer do alto e Nicodemos não conseguia entender. E Jesus é bem claro com Nicodemos, né? Se te digo, quando falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o testemunho. Nicodemos nem quis seguir Jesus decididamente, nem aceitava o testemunho de Jesus, testemunho verdadeiro. Então Jesus foi bem claro com Nicodemos: se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? Queridos ouvintes, para aprendermos com Jesus as coisas do céu, as coisas do alto, é preciso não só ter os ouvidos atentos, abertos, mas também o coração.
É preciso abrir o coração para acolher esta palavra de Jesus, acolher o seu testemunho. É Jesus que revela a Nicodemos que ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu. Mas com a ressurreição de Jesus, ele voltando para o Pai, ele abre esse caminho para todos nós que decidimos crer. É assim que termina o Evangelho de hoje. Jesus abre esse caminho para todos os que nele creem, para todos que aceitarem o seu testemunho. Ele que desceu do céu, ele que conhece o caminho, na verdade, ele é o caminho. É o próprio Jesus que um dia se declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Queridos ouvintes, não existe outro caminho para chegar ao Pai a não ser pelo Filho. É o Filho, repito, que conhece esse caminho e que é o caminho. Jesus termina o Evangelho de hoje dizendo assim, que esse caminho aberto para todos que nele crê, e todos que nele crê têm a vida eterna. Queridos ouvintes, esta nossa vida aqui é temporal, é curta, por isso não podemos ficar aqui preocupados, intrigados com as coisas pequenas do mundo, mas nós precisamos abrir o nosso coração, acolher esta palavra, o próprio Jesus, e pensar nestas coisas grandes do céu. Acolher o testemunho de Jesus, pensar, sim, enquanto estamos aqui nas coisas do mundo, mas precisamos ter o nosso olhar para o alto, o nosso olhar para as coisas do céu. E não podemos chegar ao céu a não ser por Jesus, o Filho do Homem. A cruz é o grande sinal. O próprio Jesus que diz: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, e aquela serpente, aquela imagem levantada serviu de sinal. Todos que eram picados por serpente, olhando para a imagem da serpente, ficava curado. Isso com Moisés no Antigo Testamento. O Novo Testamento é o Filho do Homem que é levantado na cruz. E Jesus afirma que este homem, este Filho do Homem levantado na cruz, é o grande sinal. Quem nele crê tem a vida eterna. Obrigado, Jesus, por permitir ser levantado na cruz para servir de sinal para todos nós que cremos, que acreditamos que Tu és o Filho de Deus, que Tu és o caminho, a verdade e a vida. Que o Senhor nos ajude no dia de hoje a sermos também testemunhas dele, testemunhas do ressuscitado, ele que é a nossa esperança. Que ele nos permita e nos ajude a sermos todos peregrinos de esperança, vivenciando este ano jubilar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.